Olá, novamente com alegria, vamos dar seguimento ao estudo da Revista Espírita de Allan Kardec. Hoje já estamos finalizando o 4º ano da revista, o ano de 1861, o mês de dezembro. Portanto, quem tem nos acompanhado nesses estudos cronológicos, podemos dizer aí que em números aproximados, já mais de 1/3, pouco mais de 1/3 da revista, já foi objeto do nosso estudo. Quanta coisa já estudamos e aprendemos, quanta coisa ainda haveremos de estudar e aprender com esse trabalho extraordinário do codificador. O mês de dezembro de 61, nós vamos encontrar poucos itens se comparados a outros meses da revista. Às vezes encontramos meses com 12, 13, 16, 10 artigos ou itens que compõem a revista. Desta vez serão 7, e um deles, veremos, vai ocupar a maior parte dos nossos comentários, porque é um desses artigos que se destacam, conforme veremos. Mas a revista começa inicialmente apenas com um aviso, porque a revista tinha os seus assinantes, e Kardec aproveitava, portanto, para se dirigir a eles. E Kardec fala da renovação da assinatura para o ano seguinte, para o ano de 1862, fala que quem quisesse comprar a coleção dos 4 anos, de 58 a 61, também haveria um desconto, uma promoção, e ele já noticia aqui, veja só, a segunda tiragem das revistas de 1858, 59 e 60, porque se esgotaram a segunda tiragem. Portanto, ele estava noticiando a 3ª reimpressão da revista. Então, aqui nos dá uma dimensão da importância e do alcance da revista para os espíritas da época. Alguns chegam a estimar que a revista chegou a ter em torno de 4.000, 4.500 assinantes. E além das assinaturas, ela era de venda pública. Então, muitas pessoas que não eram assinantes de forma regular a compravam. Então, foi um aviso que Kardec faz, e aqui para nós demonstra a grandiosidade da revista em números. Kardec noticia também o lançamento de uma obra sua, aquelas brochuras mais simples, né? O Espiritismo na sua expressão mais simples, que seria uma brochura. Nós sabemos, alguns chegam a dizer 22, outros mais unanimemente, 23 obras que compõem essas tarefas doutrinárias de Kardec. Não estamos falando de obras de quando ele era o professor Hippolyte Léon, obras na área da educação, etc., mas como o pseudônimo de Kardec. Cada ano da Revista Espírita é considerada uma obra, porque elas eram reunidas em fascículos, os 12 fascículos que compunham o ano, e eram colocadas à venda, consideradas uma obra. Aí as obras do Pentateuco, né, as 5 obras básicas da codificação, essa brochura que nós citamos, tem um catálogo para montar uma biblioteca espírita, a Viagem Espírita de 1862, o que é o Espiritismo, instruções práticas das manifestações espíritas, enfim, totalizam aí estas 23 obras de Kardec. Agora nós vamos entrar, e até teremos um pouco mais de leitura de alguns pontos, porque não podemos dispor dos conceitos e das advertências que Allan Kardec vai trazer neste artigo, que tudo na Revista Espírita é valioso, grandioso, reflete esse trabalho hercúleo, dedicado, com uma pedagogia impressionante de Allan Kardec. E é claro que alguns artigos acabam se destacando pelo seu conteúdo, pela sua importância,
inclusive para os dias atuais do movimento espírita. Este é um deles, que eu convido vocês à leitura integral. Já sempre registramos que quem não tem a revista espírita impressa, não a adquiriu, hoje você pode ter o acesso virtual no site da Federação Espírita Brasileira ou pelo kardecpedia.com, onde lá está a revista para pesquisa e para leitura. O artigo se chama Organização do Espiritismo. Kardec está se dirigindo para o movimento espírita que começava a se organizar. Os grupos familiares se multiplicavam, muitos grupos familiares já estavam começando a se converter numa sociedade espírita formalmente constituída. Havia, portanto, a necessidade de dar as primeiras diretrizes administrativas, diretrizes doutrinárias, diretrizes morais, para que os trabalhadores e os dirigentes iniciantes da época, porque o espiritismo era novo, pudessem ter uma noção do funcionamento de uma sociedade espírita, como Kardec chamava, e ele tinha experiência porque era presidente da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E ele, portanto, neste artigo, que é uma divisão pessoal, nós aqui dividimos em 13 itens, né? E o próprio Kardec fala a respeito da importância disso, né? É chegado o momento de nos ocuparmos com o que se pode chamar a organização do espiritismo, ou seja, sobre a formação das sociedades espíritas. E ele, inclusive, faz referência ao Livro dos Médiuns, já na sua segunda edição. Inclusive, vamos usar aqui em algum momento, porque na sua parte final, capítulo 29, Kardec vai tratar das reuniões e sociedades. Vai trazer também alguns pontos importantes, que em complemento com esse texto da revista, são valiosíssimos. Inclusive o capítulo 30 do Livro dos Médiuns também tem o regulamento da Sociedade Parisiense como modelo e que nos auxilia também nessa organização da casa espírita. Muitos de nós somos dirigentes, trabalhadores, frequentadores assíduos, e é importante nós termos essa noção, ou estamos nos preparando e seremos futuros trabalhadores, dirigentes, é o que se espera. Há uma dificuldade imensa, veremos, de formar bons dirigentes e bons tarefeiros na casa espírita, no movimento espírita. Alguns itens estão relacionados a desafios daquela época, que hoje, na forma como foram escritos, não existem, mas, por analogia, nós podemos adaptar a algumas situações vivenciadas por nós no movimento espírita. O primeiro item que nós aqui chamamos a atenção diz respeito, Kardec chama dos adeptos isolados em meio a uma população hostil ou ignorante das ideias novas, das ideias espíritas. Primeiro que, na atualidade, é muito raro algum espírita se mudar para alguma cidade ou alguma localidade que não tenha casa espírita. Mas pode acontecer. Às vezes são cidades grandes, muitas vezes nós só vamos aqui arrumar a jaqueta para que o barulho do atrito do fio do fone não possa atrapalhar aqui a nossa fala, né? E a gente percebe que, conforme o tamanho da localidade, do bairro, talvez o espírita tenha dificuldade de encontrar uma casa espírita. Às vezes encontra uma casa espírita, mas ela não digamos assim, é até um contrassenso, porque toda casa espírita tem que seguir Kardec, kardecista que a gente chama. Mas, por conta dos desvirtuamentos, a gente acabou criando essa expressão do kardecismo.
porque algumas adotam estas práticas não condizentes com a doutrina. Mas o fato é que, naquela época, era muito comum o espírita chegar numa determinada localidade ou estar numa determinada cidade, criar esta afinidade com o pensamento espírita e não encontrar perto, ou mesmo naquela cidade, naquela localidade, encontrar uma casa espírita, uma sociedade espírita. De forma que Kardec fala desses adeptos isolados, que naquela época, se não encontrar a casa espírita, que eles permanecessem, a princípio, trabalhando pela doutrina como estudantes, através das obras de Kardec, meditando sobre as obras, estudando, porque ele diz assim, quanto mais se aprofundarem, mais verdades consoladoras descobrirão, confirmadas pela razão. E ele diz algo importante, que daí podemos dar uma amplitude. E tem uma missão mesmo, o espírito isolado, o de espalhar luz em seu redor. Eu achei interessante isso porque, primeiro, né, o adepto isolado ele pode também procurar tomar a iniciativa logo mais, encontrando outros perto de si, para formar uma sociedade, uma casa espírita. Isso acaba acontecendo, isso pode ser. E quanto mais ele mantém este vínculo, estudando com a doutrina, mais capacidade e qualidade ele terá para futuramente conseguir construir ou alugar um local ou conseguir realmente inaugurar ali, começar uma casa espírita. Mas se ele continua sozinho, e às vezes é interessante, este sozinho, às vezes ele pode ser sozinho ali, porque não tem casa espírita, ele continua, portanto, espalhando luz ao seu redor, ou seja, levando a luz do conhecimento espírita, que consola, instrui, educa, levando a luz do exemplo, porque o espiritismo é um convite permanente à nossa melhoria moral, a luz da benevolência. Então vejamos que o adepto, e quando dizemos assim isolado, ele pode estar isolado moralmente. Às vezes você está num ambiente profissional, às vezes até num ambiente familiar, onde você se sente deslocado, porque as outras pessoas são, entre aspas, às vezes muito mundanas, muito materialistas, preocupadas com o ter, sem qualquer preocupação de espiritualidade, de estudar esses assuntos que elevam a alma, de forma que às vezes o adepto está isolado nesse sentido, mas ele continua estudando, vinculado à sua casa, fiel à doutrina, ao evangelho, e continua com esta missão de levar luz ao seu redor, através dos bons valores e das boas atitudes, não cedendo à pressão do meio ou à indiferença das pessoas, ainda que sejam, como diz Kardec aqui, os adeptos da época enfrentavam isso, um meio hostil, pessoas hostis, ignorantes, que criavam ideias equivocadas sobre o espiritismo, às vezes deixavam a pessoa à margem, deslocadas, não queriam ter amizades. Hoje acontece talvez numa dimensão muito pequena, numa situação de raridade, mas o adepto pode enfrentar esta situação, desafio de pessoas que não entendem a doutrina, fazem dela um juízo equivocado e acabam olhando o espírito adepto com um olhar distorcido, muitas vezes. Então é interessante que essa situação aqui dos adeptos isolados foi um alerta de Kardec, podemos trazer ou ter uma aplicabilidade para os nossos dias atuais. Ele orienta aqui nessa parte, né, que o espiritismo não deve ser imposto, vence a ele porque dele se necessita. Então, quando levamos luz ao nosso redor, naturalmente que com bom senso e cuidado, nós não devemos impor o pensamento espírita. O que acontece hoje é que o pensamento espírita está mais difundido. Como diz Kardec, muitas vezes a ideia espírita está no ar, filmes, novelas, fatos atuais que chocam, faz com que muitos busquem conhecer um pouco a doutrina, nem que não queiram comprometer-se com a doutrina, mas nos procurando, você que é espírita, o que pensa disso, daquilo, e naturalmente que nós estamos ali para consolar, para ofertar o conhecimento espírita que a pessoa busca, mas sem nenhuma pretensão de convertê-la, né? A própria pessoa, às vezes por conta da dor, do sofrimento, da necessidade de buscar consolo e edificar em si a esperança, acabará buscando voluntariamente
a casa espírita. Aqui diz, quando a necessidade se fizer sentir, virão por si mesmos, né? Então é interessante. Como o item 2, nós colocamos aqui, Kardec chama a atenção da organização do espiritismo nos centros já numerosos. Kardec vai destacar muito isso, a importância de como é mais fácil administrar grupos menores. É necessário, pois, cuidar de multiplicar os grupos particulares. E esta multiplicação, ela pode se dar em dois sentidos. Às vezes, um grupo de estudo, por exemplo, dentro de uma casa espírita, está crescendo muito. E fica difícil para o dirigente, a administração, muitas pessoas. E daí é interessante que se divida o grupo em dois grupos de estudos, com salas distintas, se é possível, nem toda casa espírita tem espaço e recurso humano para isso, mas quando possível é preferível dividir para que haja mais produtividade. E quando haja uma casa espírita muito inchada, muito grande, hoje existem em grandes cidades, casas enormes, onde as pessoas conseguem, de alguma forma, com muitos trabalhadores, com muita dedicação, é um desafio. Casas grandes, com centenas de trabalhadores, às vezes milhares de pessoas frequentando diariamente. É um desafio. Se possível, multiplicar a casa espírita, formar outras, né? Inclusive diz aqui, ele facilita para evitar os conflitos e as rivalidades de supremacia e de presidência, porque quanto maior a casa espírita, surgem essas questões do orgulho, a pequenez humana, as rivalidades, os conflitos, os cargos, que muitas pessoas dão valor exagerado, à necessidade dos cargos de uma sociedade. Os próprios estatutos prevêem as eleições. Bem se vê que em muitas casas espíritas o que acontece é que não há essa disputa, há aclamação. Seria, digamos assim, o ideal, a aclamação da próxima diretoria, dos próximos trabalhadores, que em consenso dialogaram e formaram uma chapa única, mas não descartamos a possibilidade de, seguindo as regras do estatuto da casa, que possa haver uma eleição numa casa espírita com duas chapas, mas dentro de uma harmonia, não uma eleição de chapa, conforme nós conhecemos do cenário político vigente, muitas vezes com mentiras, muitas vezes com rivalidades, com ódios, com animosidade. Isto não se ajusta, não tem afinidade numa casa espírita com as características morais que a casa espírita deve ter. Por isso que as casas espíritas grandes, é importante às vezes que se espalhe, mas naturalmente, né? Sem pressa. Já vimos e conhecemos aqui a nossa própria cidade, inicialmente com menos centro, 3, 4, 5, e depois vai multiplicando, vai chegando em outros bairros da cidade, nas extremidades da cidade. É importante as casas espíritas, dentro do possível, se espalharem territorialmente falando, até para ficar mais fácil, para que o simpatizante ou adepto da doutrina possa se deslocar à casa espírita, ter, se possível, uma casa espírita mais perto da sua moradia. Isso faz parte da multiplicação dos grupos que Kardec propõe, seja por essas questões de facilidade de gestão, seja por necessidade das casas espíritas estarem conforme o tamanho da cidade em diversos pontos. As cidades menores, conhecemos cidades com 5, 10 mil habitantes, que às vezes uma casa espírita atende à demanda. Naturalmente que aqui estamos falando dentro de um padrão de bom senso e respeitando as particularidades e as especificidades locais, né? Aí o Kardec fala dos desafios que muitas vezes a casa espírita, o movimento espírita vai enfrentar, né, de pessoas que vão chamar o espiritismo ou espírita, né, de charlatanismo, irreligião, né, feitiçaria, loucos, né? Enfim, isso faz parte, né, dessas perseguições, inclusive inserindo ainda no tema das multiplicações, mas como item à parte, dentro das especificidades das localidades, as cidades que têm uma influência religiosa muito grande de uma outra denominação, que às vezes impede o crescimento da doutrina, cidades pequenas, onde tem religiões tradicionais já instaladas desde a fundação da cidade, há décadas.
E isso muitas vezes, e nem sempre isso acontece, mas algumas vezes com pregações, distorcendo a doutrina, até muitas vezes conheço, diminuiu e muito, mas às vezes até ameaças, ou condenando a pessoa que tem amizade com o espírita, ou que passe adentre a casa espírita, isso residualmente ainda acontece. Melhorou e muito, repito, mas são dificuldades particulares que nós teremos que saber como lidar, não criando rivalidade com a outra religião, não querendo criar debates improdutivos, mas simplesmente a casa espírita cumprindo ali com o seu papel, venha a ela quem realmente necessita desse esclarecimento e desse consolo. Kardec, como item 4, aqui dentro da nossa divisão, é claro, não da divisão de Kardec, até porque ele não faz uma divisão assim muito formal, muito explícita, ele fala também dessas vicissitudes, quando você não tem casas espíritas, tem uma só na localidade, e se por algum motivo essa casa espírita venha a deixar de existir, os membros ficariam dispersos e desorientados, né? Então, a importância de você tendo mais casas espíritas, se possível, acontece algum problema com uma, fecha a casa, os membros dela poderão ser acolhidos nas demais casas. Em cidades pequenas pode acontecer. Às vezes já vimos uma família que se muda para aquela cidade, ou se torna espírita, cria as reuniões familiares dentro do lar, funda uma casa espírita, e aí as pessoas começam a frequentar, e de repente esta família tem que voltar para a sua cidade de origem de uma para outra hora, sem que tenha preparado substitutos e dirigentes, de repente se vê diante do fechamento da casa espírita, por conta disso, ficando os membros ali dispersos, desorientados, como diz aqui Kardec, de forma que se houvesse sempre essa preocupação, sem pressa, de forma organizada. Hoje existem nós vamos ver as federativas, as regionais que podem ajudar na formação de uma nova casa espírita, estatuto, qualificação, para que isso possa se dar, né? Novamente, a preocupação de Kardec com essa multiplicação das casas espíritas, né? Ele diz até assim, que se faça como as abelhas, que enxames saídos da colmeia materna fundem novas colmeias, que, por sua vez, formarão outras, né? Muito interessante essa proposta, né? Aqui Kardec vai falar da uniformidade da doutrina, e isso é importante, né? Ele vai falar, será uma consequência natural da unidade de base que os grupos adotarem. Ela será completa em todos que seguirem a linha traçada pelo Livro dos Espíritos e pelo Livro dos Médiuns. Essas obras estão escritas com bastante clareza para não dar lugar a interpretações divergentes. Por que Kardec cita só as duas obras? Porque eram as duas que haviam do Pentateuco, era 1861. Não havia ainda Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. E aqui, naturalmente, que nós incluímos, porque a uniformidade da doutrina, evitar-se esses desvios doutrinários, passa por essa questão dos estudos das obras de Kardec, fidelidade às obras de Kardec, e aqui incluímos a Revista Espírita, que ele próprio apresenta como um complemento, e nós diríamos indispensável, das suas obras doutrinárias, de forma que é muito importante. Mas e as obras subsidiárias não devem ser estudadas na casa espírita? Claro, sempre em complemento, nunca para substituir ou se abolir as obras de Kardec. Então, quando nós vamos estudar uma obra de Joana de Ângeles, na área dos conflitos existenciais, da psicologia, as obras de André Luiz, estamos dando exemplos, as obras de Divaldo Franco, Raul Teixeira, Dona Ivone do Amaral Pereira, os clássicos da doutrina que merecem ser estudados e resgatados, Leon Denis, Gabriel Delano, Camille Flammarion, Herculano Pires, Deolindo Amorim, naturalmente que são obras subsidiárias sérias, que podemos estudar, mas sempre fazendo a conexão dos temas com as obras de Kardec, com o Evangelho de Jesus, para que, de fato, o estudo fique completo. E é justamente a fomentação, a fomentar estes grupos de estudos é muito importante, né, para que tenhamos cada vez mais estudos sérios na casa espírita,
Muitas não priorizam o estudo, priorizam outras questões, a mediunidade, que tem a sua importância, mas há casas espíritas que priorizam em demasia o mediúnico em detrimento do estudo. E o médium precisa do estudo, de forma que acabam criando uma dificuldade para essa uniformidade na doutrina, conforme Kardec fala. Hoje vivemos no movimento espírita estas ramificações, infelizmente, submovimentos, que Kardec deixou, como diz aqui, as obras são claras. É a imperfeição humana, o gosto pelo divergir, a falta de estudo e bom senso, né? A universalidade dos ensinos que Kardec deixa como critério para a uniformidade na doutrina, que acabam gerando essas correntes dentro da doutrina espírita, que acabam criando divisão e acabam trazendo ideias que não têm razão de ser o propósito doutrinário. Então, tem pessoas que combatem André Luiz, Espírito André Luiz, combatem pontos de Joana de Ângeles, que muitas vezes tentam tirar Jesus do Espiritismo, que querem fazer muitas vezes um Espiritismo à moda da casa. Mas Kardec fala da importância aqui da unidade. Diz Kardec, como outro item, da homogeneidade, a simpatia entre os componentes. E não pode haver simpatia entre pessoas que têm ideias divergentes e que fazem uma oposição surda. A homogeneidade na comunhão de pensamento diz respeito a essa homogeneidade de sentimento. A casa espírita, os seus adeptos, devem se esforçar por esta boa convivência, a cordialidade. Kardec vai falar exaustivamente, certamente porque àquela época já enfrentava essas dificuldades do relacionamento humano no movimento espírita, que persistem ainda até hoje. Muito se fala em unificação da doutrina, que vem ao encontro do ponto estudado anteriormente, mas eu acredito que antes até da unificação doutrinária vem esta homogeneidade do sentimento. Até para que, com os sentimentos ajustados, com a fraternidade reinando, com a paciência, possamos debater de forma saudável alguns pontos da doutrina que porventura fiquem divergentes ou com alguma dúvida. Quando não há esta homogeneidade do sentimento, nós vemos o quê? O que acontece hoje em algumas partes do movimento espírita. Polarização de ideias, inimizades, discussões agressivas, não se sabe sentar para dialogar. Kardec, na introdução da revista, fala, era uma tribuna para discutiremos, debateremos, mas não discutiremos as ideias, mas sem imposição. É uma tribuna livre. E isso tem faltado muito para o movimento espírita por conta dessa falta de homogeneidade dos sentimentos, para que pudéssemos sentar, olha, eu penso isso, você pensa aquilo, com respeito ao outro que pensa diferente de nós, vamos ver o que diz Kardec, vamos consultar obras subsidiárias, vamos dialogar, criar um grupo de estudo, às vezes um congresso espírita para debater um determinado assunto que seja, mas dentro desse tom de cordialidade. Então, penso que a homogeneidade do sentimento venha primeiro, para que possamos ter uma unificação na doutrina de forma mais equilibrada, harmônica, sintonizada com os benfeitores espirituais. Porque onde há divisão, há porta para a obsessão, que gera desordem, confusão, balbúrdia, onde, sem dúvida alguma, não há sintonia com os benfeitores espirituais. Kardec, inclusive, nesse item, faz questão de trazer a classificação dos espíritas. Espíritas experimentadores, mais apegados às manifestações, aos fenômenos. Espíritas imperfeitos, que não procuram se modificar moralmente, não mudam hábitos. E os espíritas verdadeiros, ou cristãos, que ele chama, é aquele que realmente procura, não admira apenas a moral espírita, mas a pratica e se esforça para fazer o bem e reprimir as suas más inclinações. Então, dentro dessa homogeneidade dos sentimentos, devemos seguir essa característica do verdadeiro espírita para que possamos evitar discórdia, perturbação, irritação com as contradições e saibamos lidar dentro da casa espírita, dentro do grupo espírita, porque às vezes dentro do grupo espírita, do estudo, surge uma divergência, um atrito,
E às vezes pessoas inabilitadas, inclusive o dirigente, acaba perdendo o controle e aquilo acaba virando não um debate saudável, mas uma discussão agressiva, um bate-boca. Então vejamos que essa questão da homogeneidade do sentimento, ela impacta não só o movimento espírita, a casa espírita e os grupos de uma casa espírita, as tarefas de uma casa espírita. Então é muito importante isso. Kardec fala do elemento estável e flutuante. Isso nós notamos, quem trabalha no movimento espírita, há aqueles trabalhadores sérios, dedicados, que muitas vezes são poucos dentro de uma casa espírita, o elemento estável. É aquele fiel, responsável nas tarefas que assume, estuda, é o verdadeiro espírita, como disse Kardec. Esse é o elemento estável. A quem cabe muitas vezes a condução da casa espírita, está nos cargos necessários da casa espírita, à frente das tarefas espíritas, enfim. E existe o elemento flutuante, que é aquele em que aparece na casa espírita vez que outra, ou não assume um compromisso, não vai ao grupo de estudo. É muito comum na casa espírita aquele dia de evangelho e passe. Este lota. É o elemento flutuante que aparece ali em abundância. Ele quer mais tomar o passe do que ouvir a lição. Ou se ouve e gosta, e a casa espírita tem que fazer esse marketing, tem que divulgar os grupos de estudo, fazer o convite, é muito importante. Mas esse elemento estável tende a ficar estável, esse elemento flutuante, tende a ficar flutuante. É raro, a gente vê, mas é raro a pessoa sair desta característica flutuante para abraçar um grupo de estudo, tornar-se um dirigente, um trabalhador. Acontece, mas a gente vê que o número maior são daqueles que preferem permanecer flutuantes, não estudam com afinco, com profundidade, não promovem a modificação moral e depois lamentarão no mundo espiritual, porque estavam dentro da casa espírita, tiveram a possibilidade de estudar com profundidade, modificar-se e acabaram ficando nesta superficialidade, um elemento flutuante dentro da casa espírita. Claro que cabe à casa espírita, ao dirigente, criar mecanismos de convidar essas pessoas, sem gerar constrangimento, através de banners, folders, fala ali na abertura do Evangelho, hoje em dia nas lives, nas reuniões virtuais, estar demonstrando ou dando publicidade às tarefas que a casa espírita tem e que ele está convidado. Vai falar das regras para o grupo de estudo, e aí aqui eu digo, busquem o capítulo 29 do Livro dos Médiuns, Reuniões e Sociedades, onde Kardec vai falar da importância das reuniões espíritas, claro, aqui falando da mediunidade, mas muitos pontos aqui se aplicam aos grupos de estudo, divide as reuniões em sérias, ou instrutivas, experimentais, ou frívolas, né? Vai falar da importância das reuniões instrutivas, da seriedade dessas reuniões, né? Da ordem, da regularidade, dos assuntos úteis, da condução de uma reunião séria. Vai até o item 333 aqui do Livro dos Médiuns e recomendamos a leitura em complemento. São vários pontos importantes, né, que Kardec aborda aqui. Vai falar das sociedades, né, vai falar da homogeneidade nos grupos, o quanto é importante ali quando um grupo de estudo é gostoso, né, quando há amizade, quando há o debate saudável das ideias. E aqui nesse item 8, dentro da nossa subdivisão, Kardec vai falar da importância do grupo de estudo, né, o estudo prévio, os componentes do grupo de estudo, estudarem previamente o assunto para enriquecer o estudo, evitar, às vezes, perda de tempo ou perguntas inúteis, né? A adesão formal à doutrina do Livro dos Espíritos, para que não vire um estudo à moda da casa, nós estamos seguindo os princípios básicos da doutrina que estão exarados em O Livro dos Espíritos, que é a obra síntese do conhecimento universal que depois se desdobrou nas demais obras do Pentateuco de Kardec, né? Então é importante que quando os adeptos vão de um grupo de estudo, estudaram previamente a lição, esse compromisso com fidelidade doutrinária, de buscar as obras espíritas de boa qualidade, porque infelizmente existem as de má qualidade. Isso facilita muito a condução do estudo,
né? Kardec aqui vai falar da ordem, da regularidade. Então, tem horário de início, tem um horário de término. Não pode ter, hoje, naquela época de Kardec, estava começando as sociedades, conforme falamos. Hoje em dia, as casas espíritas, os grupos tendem a ter uma regularidade, dia tal, uma vez por semana, dia tal, já se sabe que tem aquele grupo mediúnico, aquele grupo de estudo, o evangelho passa, a evangelização, a mocidade. Hoje já se tem um pouco mais de ordem e regularidade. Naquele momento inicial era mais difícil, mas é muito importante essa questão da ordem, principalmente que o dirigente, que é a figura principal, deve manter, botando ordem. Quando o assunto perde a seriedade, vira excesso de gargalhada. Pode haver a risada, a gargalhada no estudo, bom humor saudável, claro, mas o excesso, fugir-se com frequência do assunto central, né? Às vezes pode fugir do assunto? Pode, são assuntos indiretos que surgem a partir de um assunto central, mas é importante nós temos sempre usar esses critérios que Kardec fala, né? Da reunião mediúnica, ele fala de guardar em pastas as comunicações recebidas para um estudo oportuno. Por exemplo, estamos ainda em época de pandemia da Covid-19, né? Estamos em julho de 2021. Grupos mediúnicos não estão de forma virtual, alguns voltando ao presencial nessa época, mas o que fazer para manter a homogeneidade, a união dos grupos mediúnicos nesse momento em que não se tem as comunicações? Reler as comunicações, estudar as obras de Kardec, esse reforço permanente e necessário para que virtualmente o grupo mediúnico, embora não tenha comunicação, mas possa manter esta ligação do coração que facilitará a retomada do trabalho. Então Kardec fala isso. Kardec vai nos falar quando surgem casas espíritas numa mesma localidade, cidade, a importância de elementos sérios e homogêneos. Então, Kardec fala dessa unidade de princípios e união simpática, agora, entre as casas espíritas. Há aquelas que se isolam, que nem seguem as diretrizes de Kardec, trabalham a sós, não são filiadas muitas vezes, e essas, por opção, seguem sós, embora as federativas, as regionais, possam fazer este convite, sempre. Mas é importante que a casa espírita mais equilibrada, o trabalhador, o dirigente mais equilibrado, manter esta união simpática, esta convivência harmônica entre as casas espíritas, o respeito entre os dirigentes, entre os trabalhadores, frequentar a outra casa, saber da grade de horários da outra casa, até para indicar. Às vezes eu estou numa casa espírita X, vem alguém no atendimento fraterno e ele mora perto da casa espírita Y, lá para ele é mais fácil. E aí ele procura o atendimento e fala, puxa, gostei de frequentar a casa espírita Y mais perto da minha casa. Aí, veja só, hoje em dia com os recursos virtuais facilita, porque temos Facebook, etc. Mas saber das tarefas, para você indicar, olha, procura aquela casa, procura o trabalhador tal, diga que fui eu que encaminhei, lá tem o evangelho passe no dia tal. A pessoa já sai com informações, porque há um intercâmbio saudável entre as casas espíritas. Não é disputa, competição, é somatória, até porque nós vamos perceber que os propósitos são comuns, né? A divulgação da doutrina, a iluminação de consciências, consolar, esclarecer, a casa espírita com esse papel de hospital e escola de almas, né? Isso é muito importante. Então, os bons dirigentes, há dificuldades de relacionamento entre as casas? Ainda há em muitos locais. Mas o dirigente mais equilibrado, mais centrado, a casa espírita mais equilibrada, tem que fazer esse papel de ir lá, visitar, fazer parte da grade de palestrantes daquela casa. Hoje existe isso em muitas casas. Eu falo lá, ele fala aqui na escala de Evangelho e Passe. Então, Cristo intercâmbio saudável, esta convivência familiar que deve haver, né? Então, Kardec fala isso. Realizar eventos juntos, fortalece a união, diminui um pouco a animosidade e o distanciamento. Vamos fazer um congresso junto, um seminário aqui na cidade, compartilha as responsabilidades, pode fazer um rodízio cada ano numa casa espírita. Existem hoje diversos mecanismos para promover esta união das casas espíritas, mas os mais equilibrados têm que tomar a iniciativa, conduzir esta aproximação, inspirados pela espiritualidade superior. Kardec, como item 10, vai falar deste grupo central, o grupo diretor.
que justamente vai nortear doutrinariamente as casas espíritas de uma cidade. Então, Kardec chamou de grupo diretor, hoje nós temos as federativas estaduais, a Federação Nacional, né, a FEB, temos nomes variados conforme os estados, USES, aqui em São Paulo, URI, no Paraná, em outras localidades, mas existe, veja só, como não é criação de alguns espíritas contemporâneos. Kardec já falava da importância de um grupo diretor, para que pudesse auxiliar estas diversas casas espíritas que compõem uma cidade, que compõem uma região, um estado, claro que sem caráter de imposição. Nós sabemos que este grupo diretor, as federativas, as regionais, as municipais, tem esse caráter de acolhimento, de ajuda, de ajudar as casas espíritas com suas dificuldades administrativas, como fazer um estatuto, às vezes algum assunto doutrinário, às vezes há federativas que têm os trabalhadores para ir lá fazer um seminário sobre este tema, sobre mediunidade, qualificar trabalhadores para as tarefas. Então é muito importante este grupo diretor para esta coesão doutrinária, mas também, repito, para a coesão dos sentimentos. As federativas devem ter trabalhadores, né, esse grupo diretor, trabalhadores com esse perfil, com conhecimento da doutrina, com bons valores, para que possa haver este intercâmbio, este diálogo com as casas espíritas dentro desses padrões equilibrados e elevados. Então, Kardec fala desse grupo diretor. Então, fala justamente disso, grupos de uma mesma cidade, entre grupos de diversas cidades, com comunhão de vistas e de sentimentos. Eventos que às vezes acontecem também promovidos por essas federativas, por essas regionais. Aqui fala até de festas anuais, algumas fazem, às vezes final de ano, quando não havia essa questão do distanciamento social. Às vezes um encerramento de tarefa de ano, reunia-se para um evento natalino, um evento de final de ano, com um seminário, um almoço, criando este clima familiar. Faz parte, este entretenimento, um almoço junto, um momento de lazer, tudo para estreitar os laços, tudo isso é muito bem-vindo. Kardec, portanto, vai falar dessa importância, né? Kardec vai falar aqui, nós vamos citar, né, a questão do não proibir sistematicamente as manifestações físicas, naquela época muito intensa. Kardec não dizia que as casas espíritas não deviam cuidar das manifestações espíritas, mas ele já falava do cuidado, que o mais importante eram as comunicações inteligentes, a reunião mediúnica, o estudo, mas não se descartava, porque tem a sua utilidade para alguns, comprovação da imortalidade da alma, mas requer muito cuidado. Trazendo para a atualidade, percebemos que cada vez mais diminui. Hoje é muito raro manifestações físicas, materializações, curas com alguma frequência a mais, mas esses trabalhos com manifestações físicas, porque atraem um público maior, atraem os curiosos, os indiferentes, que estão ali só para ver, e há que se ter muito cuidado no entorno desses trabalhos, que às vezes acabam comprometendo a qualidade da tarefa doutrinária desenvolvida naquela casa espírita. Nós diríamos impossível, não é, mas conforme o alerta de Kardec, ele diz assim, aconselhamos a não desprezar esse gênero de experiência, desde que disponham de pessoas ou médiuns adequados para organizar essa tarefa. Então, há que se ter uma vigilância e um cuidado e um preparo muito grande para isso, embora naturalmente venha desaparecendo. E hoje em dia, prioriza-se os grupos de estudo, evangelização, mocidade, né? E o dia de Evangelho e Passe, as reuniões mediúnicas também, é claro, né? Ele fala das comunicações inteligentes. Kardec também vai falar do perigo da sociedade parisiense da época, porque ela era tida como um grupo diretor, uma sociedade que deveria impor as outras regras. E Kardec tira este conceito equivocado, porque da época, imaginemos, a primeira sociedade constituída formalmente, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, Kardec, o codificador, como seu presidente. Então, Kardec faz questão de tirar qualquer conclusão precipitada em torno dela. Ele diz, ela pode ser considerada uma sociedade iniciadora, mas não que ela vai impor. Ela tem práticas boas por ter mais tempo, ter Kardec como seu presidente, é claro,
e isso pode inspirar outras casas espíritas. Claro, nós podemos trazer para a nossa casa espírita as boas práticas de outras casas espíritas. Isso acontece, nós vamos visitar uma casa espírita, uma outra cidade, falamos, olha só, que interessante aquele banner, a atividade que esta casa desenvolve. Então, essas boas práticas têm que ser permutadas. Kardec fala nesse sentido, que a sociedade parisiense podia inspirar esta permuta de boas práticas, mas nunca com essa característica de imposição. Na atualidade, o que às vezes poderia acontecer é justamente isso de ter uma sociedade, uma casa espírita maior numa cidade, ou a mais antiga, que acaba gerando... Que a casa espírita possa ter um respeito construído pela sua tarefa, ok, mas às vezes tem que tomar cuidado para que não aconteça e se evite esta preocupação de Kardec de uma casa espírita querer que meio que dominar ou impor às outras a forma de trabalhar, por ser a mais antiga, por ser a maior em termos de trabalhadores, etc. Né? Não. Aí acabaria gerando uma disputa e um orgulho pernicioso. Então Kardec toma todo cuidado para que isso não acontecesse em relação à sociedade parisiense, que o próprio lhe diz também tem suas lutas, as suas dificuldades, né? E por fim, Kardec vai falar de alguns trabalhos aos quais as diversas casas espíritas ou sociedades poderão concorrer. Naquela época, Kardec vai falar de que ele pudesse mandar perguntas para as casas espíritas e nas suas reuniões mediúnicas os espíritos pudessem responder pelos médiuns. Era a universalidade dos ensinos, surgiam assuntos novos. Kardec queria poder contar com estas casas espíritas. Chega a dizer na revista, oportunamente, que ele chegou a contar com 1000 núcleos espíritas à época. Núcleos familiares, núcleos formalmente constituídos, mas que ele podia mandar para esta universalidade dos ensinos na unidade doutrinária. Então ele pede que elas poderiam ajudar nisso. E para pesquisas bibliográficas, na época para consulta às obras antigas e modernas que continham as ideias espíritas. Isso era muito importante à época. Mas Kardec deixa aqui esta semente que segue para a nossa atualidade, da importância do trabalho conjunto entre as casas espíritas, né? Atuar em parceria, porque, conforme dissemos, o objetivo é comum de instruir, de consolar, de divulgar o pensamento espírita. Então, muito importante que as casas espíritas tenham essa visão do coletivo, que se unam para trabalhos, como Kardec aqui propõe, um seminário, um programa de rádio. Hoje em dia as lives, né, as virtuais, vemos muitas regiões que se unem. Até aqui na nossa localidade, perto de nós, tem o encontro das Itas, né? Itaberá, Itaporanga, Itaberá, Itapeva e Itararé. Então vemos casas, cidades que se aproximam para tarefas comuns, às vezes tarefas sociais, tarefas doutrinárias, enfim, eventos. Isso é muito importante. Kardec deixa para nós muito claro aqui, né? Essas são, nesse texto que nós poderíamos dizer, Kardec chama de que haja, pois, uma escola, já que assim o querem. Nós diríamos assim, uma escola nesse sentido de uma linha diretriz. Essa linha diretriz que Kardec deixa nesse texto, realmente, ele pode ser mais estudado, as suas entrelinhas podem trazer paralelos para os desafios da atualidade no movimento espírita, com certeza. Vimos aqui que este artigo, conforme já vimos antecipado, iria ocupar grande parte, mas é a diretriz de Kardec, que Joana de Ângeles, a benfeitora, através do Divaldo, diria, né? A preocupação do espiritizar, humanizar e qualificar. O espiritizar, que é justamente isso, manter-se fiel a esta linha diretriz que Kardec trouxe dos imortais, dos benfeitores espirituais. Para fazer o fecho da revista, a citação dos demais artigos que a compõem, né? Necrologia, Kardec noticia a morte de um grande trabalhador de Bruxelas, o senhor Jobard, que foi citado muitas vezes aqui na revista, um homem de bem, um estudioso, um divulgador da doutrina, um entusiasta, uma pessoa inteligente, né? Que trabalhava em áreas de pesquisas, de bom senso. E veremos no futuro comunicação espiritual de Jobard. E vamos ver o quanto ele desperta bem no mundo espiritual. Então, diz aqui, em resumo, o Sr. Jobard era um homem de progresso, trabalhador infatigável e partidário das grandes ideias generosas e próprias a fazer avançar a humanidade.
Auto de Fé em Barcelona é um complemento do artigo do mês anterior, de novembro. Kardec repete algumas coisas aqui, ainda vai noticiar alguns destaques que a imprensa da época deram, condenando esses resquícios da Inquisição, quando, no dia 9 de outubro de 61, foram queimadas 300 obras espíritas em Barcelona. Então, Kardec simplesmente descreve novamente, demonstra o seu inconformismo. Há uma fábula aqui, lá do senhor C. Dombre, que constou já do mês anterior também, que ele esteve visitando o movimento espírita de Bordeaux, quando Kardec lá esteve, e também já tinha feito poesias. Do sobrenatural, nós vamos ter uma sequência no próximo mês, já de janeiro de 62, Kardec vai citar uma obra do senhor Guizot sobre o tema sobrenatural, que muitas pessoas refutam, não aceitam, conceitos equivocados sobre sobrenatural, milagre, e Kardec nós vamos ver no próximo mês da revista um artigo de Kardec sobre essa questão do sobrenatural, inspirada por essa obra do senhor Guizot, onde ele diz aqui que muitos negam ou preferem abolir a ideia do sobrenatural, que está além da nossa compreensão, mas o Espiritismo trouxe luz para entendermos os espíritos à nossa volta, a lei dos fluidos e outras leis que desconhecíamos, que muito bem nos explica essa questão do sobrenatural. E por fim, termina com comunicações de Lamennais, meditações filosóficas e religiosas. Recomendo a leitura dos textos de Lamennais. Kardec até fala que toda comunicação passa pelo crivo da razão e que Lamennais, muitas vezes, como outros espíritos, em algum momento refletem as suas ideias terrenas, as ideias de acordo com o seu ponto de vista pessoal, por isso sempre passar pelo crivo da razão e doutrinário. E diz só os espíritos perfeitos podem produzir coisas perfeitas. E aí Lamennais vai ditar aqui 3 mensagens, uma falando até de Sansão, aquele personagem hebreu de força extraordinária, né, com Dalila, que casou-se com Dalila, que era irmã da sua noiva ou esposa falecida. Ela descobre a razão da sua força e vende o segredo, corta seus cabelos por ambição, e ele vai falar dessa humanidade enfraquecida pela corrupção. Vai falar na última comunicação aqui também sobre Hércules, vai fazer toda uma analogia dentro do seu pensamento filosófico. Mas a primeira comunicação, eu fico com um pequeno texto dela, muito bonita, inclusive já usamos em palestra: a religião, isto é, a fé, a esperança e a caridade, uma só coisa em 3, é o emblema de Deus na Terra. O emblema é uma imagem, um símbolo que reflete uma ideia moral. E nós poderíamos dizer que este símbolo de Deus aqui na Terra, dentro das nossas possibilidades e limites, é justamente esta somatória dessas 3 virtudes que procuramos vivenciar, que Paulo chama, né, as grandes 3 virtudes, né? A fé, a esperança e a caridade. O indivíduo que se esforça por praticar as 3 está sendo como se fosse simbolicamente este emblema, este símbolo de Deus na Terra, ou seja, no cotidiano, no dia a dia e na vida das pessoas. São mensagens muito bonitas do espírito Lamennais, encerrando o ano de 1861, o 4º ano da Revista Espírita de Kardec. Muito obrigado pela sua companhia e seguimos estudando a Revista Espírita do Nobre Codificador.